Na aula de hoje do professor Algaci José Rigon, o tema será Teoria da Essência. Entre os tópicos abordados estão Filosofia Clássica, Filosofia Medieval. Olá, sejam bem-vindos. Na aula de hoje nós vamos fazer um percurso pela Teoria da Essência, né? Mostrando um pouco inicialmente aí a disputa filosófica entre as diferentes teorias, entre as diferentes tendências, e depois então nós aprofundamos um pouco a teoria da essência, aquilo que diz respeito a uma das grandes perspectivas ou das grandes vertentes filosóficas que explicam também um pouco, né, o legado aí deixado para a educação, ou então que explica um pouco aquilo que são as tendências pedagógicas, as teorias pedagógicas, formas de atuação, que tem como pano de fundo, né, a ideia do conhecimento, então que tem como pano de fundo a explicação sobre aquilo que é o homem. Bem, para começar então a nossa discussão, nós já podemos pontuar aí inicialmente, né, que se trata aí, numa primeira instância, em penetrar no pensamento pedagógico e evidenciar a luta de diferentes correntes pedagógicas. Então, quando nós pensamos também nessa questão da filosofia da educação, né, se trata aí, sem dúvida nenhuma, de entrar, né, mundo adentro aí nas questões pedagógicas e filosóficas e ver quais são as tendências, quais são as correntes que nós podemos utilizar para dar base para a nossa atuação. Lembrando sempre, né, que se nós formos coerentes com aquilo que for decidido, né, que for a nossa opção em termos de concepção filosófica, nós também teremos aí alguma coisa, né, a dizer, né, ou a mostrar de diferente em relação às tendências pedagógicas. Por isso, né, uma das exigências sempre é que ao final, né, de modo especial da minha disciplina, né, eu gostaria que cada um já pudesse fazer aí uma opção, vamos dizer assim, em relação a uma tendência, uma determinada compreensão de mundo, uma determinada visão aí pedagógica, né, uma vez que isso vai dar coerência também para todo o trabalho feito e realizado em sala de aula. Então se trata aí, em última instância, também de evidenciar um pouco essa luta, né, essas disputas entre as diferentes ideias, que depois vão acabar aí culminando com algumas consequências práticas, sem dúvida nenhuma, para a atuação ou para a atividade pedagógica. Uma outra questão a ser dita já de início, quando nós refletimos sobre isso, é que se trata também de definir o que é o homem, né, o que é esse ser que nós chamamos de homem. Então, quando nós pensamos nas questões ligadas à filosofia, uma das primeiras questões que aparece, né, nós já apontamos isso de alguma forma, é a definição do homem. O que é esse homem? Como é que nós podemos perceber esse homem? Ou então, né, voltando às velhas perguntas clássicas, né, de onde o homem veio, quem é o homem hoje e para onde o homem vai. Se nós formos diferenciando esse homem a partir daquilo que é a sua constituição, e aí já pensando nas questões mais intelectuais, cognitivas e assim por diante, nós vamos ter também aí uma diferença assim gritante aí já na hora ou no modo, né, como nós agimos também. Então, quer dizer, isso são coisas que estão ligadas para aí aquilo que serão as perspectivas, né, de atuação. Então, considerando, por exemplo, o homem a partir da sua natureza, se nós dissermos que o homem, né, já nasce com todas as suas capacidades formadas, que nós já nascemos com aquilo que possivelmente seriam os nossos dons, então no percurso da nossa vida, quer dizer, nós não temos mais nada a criar, ou seja, nós já nascemos com essas capacidades, nós precisamos apenas fazer uso, né, e usufruir daquilo que já está dado. Isso, né, quando nós falamos dentro dessa perspectiva, está posto, né, como se fossem aí tendências ou características a priori, que nós já ganhamos. Agora, se nós pensarmos numa outra perspectiva de homem, né, um homem que não nasce, né, com essas características a priori, que não nasce já com tudo pronto, ou seja, um homem que vai entrar ainda no processo de formação, então nós vamos inclusive dar um peso maior para a educação, porque a educação será responsável para formar essas características, formar essas aptidões e habilidades. Então nós já teríamos aí, assim, para fazer um parâmetro, né, duas visões, duas tendências diferentes de homem, que também vão implicar já diretamente em algumas consequências para a atuação, no caso do pedagogo, né, ou no caso aí, a atuação em sala de aula. A partir da compreensão do que é o homem, nós chegamos à compreensão do que é a criança, que coisas essa criança precisa realizar, que coisas essa criança precisa desenvolver. Então são algumas implicações também, e é por isso que nós começamos sempre, né, definindo um pouco aquilo que é o homem, né, de algum modo. Uma outra ideia a ser discutida, né, ou ser posta aí, é que os pensadores clássicos privilegiavam então, né, interpretações que consideravam ser a essência anterior àquela, né, e aquela que condiciona aí a
existência. Então, quer dizer, uma questão importante é, a partir dos clássicos, ou seja, aquilo que nós podemos considerar a primeira visão de mundo, nós vamos ter aí a teoria da essência, né, não só como a primeira, como a ideia de que a essência, né, é anterior à existência, ou seja, nós já nasceríamos com algumas capacidades, o homem ao longo da sua vida seria imutável nesse sentido, apenas estaria aí, né, crescendo, realizando o ideal de adulto. Aliás, quando nós olhamos para isso, né, vale sempre lembrar dos quadros, das pinturas que mostram as crianças na Idade Média, né? Nós quase não temos aí retrato, né, ou então aquilo que assim poderiam ser considerados escritos sobre as crianças no período aí medieval, até no período clássico, né, antes disso no tempo grego. Mas nós podemos perceber um pouco a noção de criança, a forma como se compreendia a criança, exatamente a partir das pinturas. E aí nas pinturas, nesses quadros, vai aparecer nitidamente uma criança como se fosse um adulto em miniatura, porque é uma criança já com definição muscular, né, nua geralmente, que aparece nesses retratos, e aí seria nada mais, nada menos do que um adulto em miniatura. Ou seja, a concepção aqui é que a criança já nasce pronta, né? Precisando apenas, vamos dizer assim, alongar a sua estatura, alongar um pouco os seus músculos, ela já nasce aí com algumas tendências. Portanto, a essência aqui seria anterior a todo o processo de existência, né? E a existência caberia apenas o papel aí, assim, de melhorar, né, ou de desenvolver aquilo que já está dado. Então não teria nada a ser acrescentado a partir da vivência do indivíduo. Então essa é uma primeira teoria, atinge aos clássicos, e aí quando eu estou falando de clássicos, eu falo dos filósofos gregos e também, né, porque não dos filósofos da Idade Média, né, do período aí religioso, né, seguindo aí mais ou menos até 1500. Então foi a grande forma de se pensar o mundo, o homem e conceber as coisas, né, postas. Mais adiante nós ainda vamos aprofundar já na sequência essas questões ligadas então à teoria da essência. Uma outra questão, né, que nós podemos destacar também é que os pensadores modernos, então, por seu turno, né, questionaram essas posições metafísicas e indicavam o contrário, ou seja, a primazia da existência, né, da natureza, sobre a essência. Então, a partir aí do período moderno, né, aquilo que segue aí depois de 1500, a partir das grandes descobertas, navegações e assim por diante, isso tudo chama a atenção para a realidade empírica, que até então era desprezada. E aí a vivência cotidiana, vamos pensar esses filósofos, aquilo que é a vida de cada um e aquilo que vai formar o indivíduo. Não mais, portanto, uma essência primeira, nós já não nasceríamos mais nesse sentido com dons, ou seja, encarando essa visão, ninguém nasce determinado para nada. O que se fala muito às vezes, inclusive no senso comum, é aquela criança já nasceu com o dom, né, de ser musicista, aquela criança já nasceu com o dom não sei do que. Bem, dentro dessa visão nós já vamos afirmar o contrário, ou seja, a criança não nasce com dom nenhum, a criança não nasce com nenhuma aptidão pronta. Aliás, tudo que ela vai ser um dia, né, em termos intelectuais, morais, ou mesmo em relação ao desenvolvimento físico, vai depender exatamente da vivência, da experiência dela nesse mundo. Por isso, né, a essência aqui, ela vai estar no segundo plano, ou seja, a essência é aquilo que nós vamos constituindo a partir da nossa existência. Então nós temos aí claramente já uma definição de homem, né, ou uma visão de mundo que é oposta à visão anterior. Isso precisa estar claro, porque isso vai implicar também, né, em todo o processo aí pedagógico, em todo o processo educativo e a forma como nós vamos conduzir esse processo educativo. Pois, né, quer dizer, se a criança já nasce com algum dom pronto, né, quer dizer, qual seria o papel da educação? Ou ao contrário, se a criança não nasce com nada pronto, né, então a educação tem sim um papel mais importante, né, no sentido aí de direcionar os indivíduos, né, tanto no sentido aí da sua vida, da sua existência, quanto das condições, né, das capacidades que esses indivíduos venham porventura aí a desenvolver. Ainda, né, nesse sentido, nós podemos apontar aí outros aspectos, né, relativos a essa relação, ou seja, nós podemos dizer que há essas duas correntes filosóficas, né, teoria da essência e teoria da existência. A primeira é idealista e racionalista, isto é, pensa o homem como ele deveria ser. Então, considerando então essas duas tendências, né, a teoria da essência e a teoria da existência, essa primeira teoria vai afirmar, né, ou nós vamos realizar um determinado tipo ideal de homem. E aí nós vamos dizer que nós temos, vamos assim, um algo, né, um objetivo a ser atingido, quer dizer, já está planejado, já está posto,
que homem nós queremos atingir, qual que é, em última instância, esse objetivo a ser atingido, e todo o processo educativo, todo o processo de formação vai procurar realizar esse objetivo, esse ideal, né? Por isso, inclusive, que nós chamamos idealista, porque tem um tipo ideal a ser realizado, e aí geralmente se pressupõe aí todas as capacidades, aquelas habilidades, né? Inclusive nós podemos dizer que o ideal dentro da concepção da teoria da essência, né? Olhando aí para a questão dos filósofos religiosos, seria realizar o ideal da divindade, né? Quer dizer, chegar aí a uma ideia suprema, né? Ou ao fim supremo no caso do homem. Então é um pouco essa perspectiva que está posta aí no sentido da teoria idealista, né? E olhando aí a partir da outra vertente, né? No sentido aí da concepção ou da característica racionalista, essa concepção, teoria da essência, também é racionalista, exatamente porque a partir desse aspecto, né? Quer dizer, várias estratégias são organizadas para alcançar esse ideal. Então, quer dizer, a questão da disciplina, por exemplo, né? Quer dizer, é exatamente racionalista, é um hábito, é um costume pensado, planejado, né? Milimetricamente, inclusive, para poder dar conta da realização desse tipo ideal. Então, é um pouco isso que se põe quando se fala das características da teoria da essência. Então, são duas características importantes a serem consideradas. Ainda nós podemos salientar nesse sentido, né, que a outra, então, ou seja, a teoria da existência, toma o homem como ele é. E aí nós podemos exemplificar com os pensamentos de Rousseau e Kierkegaard. Então, a outra tendência, né, quer dizer, o homem como ele é. O homem nasceu já com algumas coisas, né, tem lá, nasceu funcionando já, nós podemos dizer, com um aparato biológico, um aparato intelectual, enfim, né, e está imerso numa sociedade, mas é o homem como ele é, não é o homem como ele deveria ser. E aí nesse processo de existência que nós vamos formando essa essência. Por isso, ao tomar o homem como ele é, nós temos uma outra perspectiva da educação, porque não há um ideal a ser atingido, né, no sentido daquilo da teoria da essência, né, quer dizer, tem lá algo que já está planejado, milimetricamente será direcionado para isso. Não, aqui na teoria da existência não há isso. E aí, em vista dessa perspectiva, nós podemos dizer que nós podemos formar qualquer tipo de homem, qualquer tipo de cidadão. Exatamente porque ao formar, né, esse novo tipo de homem, esse novo tipo de cidadão, nós não somos iguais, nós somos seres com características diferentes. E aí esse tipo de educação é aquela que vai propiciar, né, ou vai olhar, ou vai deixar que os indivíduos, né, se formem em qualquer direção. Então imagina, né, chegamos em sala de aula, nós temos lá um indivíduo, né, que começa a escrever, ao invés de escrever com a mão direita, começa a escrever com a canhota, né, como a gente diz no senso comum. Ora, né, se fosse uma educação mais tradicional, se fariam todos os esforços possíveis para desenvolvê-lo a partir aí da escrita, né, com a mão direita, né, ou seja, uma escrita aí no sentido destro, né. Então nós temos aí assim, essa tendência posta. Agora o que acontece, né? Quer dizer, se nós partimos do homem como ele é, então bem, quer dizer, o homem está, quer dizer, a criança, né, o homem, o indivíduo está escrevendo com a mão esquerda, então não tem problema nenhum, né? Quer dizer, deixa que ele desenvolva essa aptidão, essa habilidade, não precisa seguir um determinado padrão, e não precisa seguir um determinado ideal, né? Então essas também são algumas diferenças, né, que depois vão ter algumas implicações práticas, né, ou mesmo teóricas, para as nossas concepções pedagógicas. E, de outra forma, né, nós ainda podemos salientar que uma das portas que se abre, então, em relação a isso, né, é a disputa entre as pedagogias de evolução da criança e as pedagogias de adaptação da criança. Então, quando nós falamos dessas pedagogias relacionadas à criança, algumas pedagogias têm exatamente a tendência aí de mostrar a criança enquanto um ser que evolui, né, gradativamente, que vai tomando aí posições, vai se formando aí a partir de características diferentes, né, o que tem aí um mundo aberto à sua frente. Diferente, portanto, das aquelas pedagogias, né, que consideram a criança, né, um ser de adaptação e que apenas vai se adaptar a partir daquilo que ela é, em razão da sociedade, em razão do mundo que vive. Então nós temos aí tendências também diferentes, né, e implicações importantes para essas pedagogias. Uma outra situação, né, a ser posta, e já finalizando um pouco essa primeira discussão, é que talvez seja possível ainda então explorar uma terceira posição, ou seja, uma concepção de gênese ativa, em que o homem é criador de seu próprio meio e também de si mesmo, né? Então, numa dessas posições, né, teoria da essência, nós já nascemos, né, a priori determinados. Na outra, nós somos determinados pelo meio, né? Então, quer dizer, nós temos duas oposições aí. Em vista disso, é ainda possível explorar então uma terceira concepção, que seria a concepção aí
dialética, né, de homem, de mundo, ou em termos de conhecimento, né, onde o homem, né, quer dizer, é um ser ativo e ao mesmo tempo em que ele cria, né, modifica o mundo, transforma a natureza e também modifica-se a si mesmo, né, transforma-se a si mesmo e a relação que ele mantém com os outros. Então, um pouco essa perspectiva aí que deve ser posta nesse sentido, né, enquanto uma terceira vertente, enquanto uma terceira visão, que também terá implicações aí para a atuação pedagógica. Você que esteve atento, né, responda aí o nosso primeiro quiz. Quais as duas correntes filosóficas em disputa? A. Teoria do bom e do mal. B. Teoria da essência e existência. C. Teoria do melhor e do pior. D. Teoria idealista e racionalista. A alternativa correta é a letra B, teoria da essência e existência. Acertou quem respondeu a alternativa B, teoria da essência e teoria da existência, pois essas eram as duas grandes correntes filosóficas em disputa aí, né? Ou seja, duas formas de compreensão do homem e do mundo diferenciadas. Considerando então essas diferentes tendências, nós ainda podemos pensar que a educação pode servir, nesse caso, a classes diferentes de sujeitos. Então, se nós pensarmos nessas tendências de interpretação daquilo que é o homem, nós podemos falar de uma pedagogia que serve à elite, à classe dominante, né, até de uma pedagogia burguesa, ou então nós podemos falar de uma outra forma de pedagogia que pode, porventura, servir aí, então, não à classe burguesa, né, mas à classe operária, dos trabalhadores. Então, nós podemos ter variações aí de tendências, né, conforme forem as classes sociais. Isso é uma questão importante, né, se nós pensarmos a partir dessas teorias filosóficas. Isso vai ter implicação, inclusive, aqui no Brasil. Quando nós pensamos hoje a atuação pedagógica, né, de quem é o pedagogo, como é que ele tem o seu fazer em sala de aula, a sua ação em sala de aula, nós podemos falar de um pedagogo, talvez, que tem uma ação mais tradicional. Ora, em que se pauta essa ação mais tradicional? Essa ação tradicional vai se pautar exatamente na teoria da essência, que é uma teoria muito mais disciplinadora nessa perspectiva. Já um pedagogo, né, que é um pouco mais progressista ou tem um outro olhar para a educação, pode ter por base aí outras tendências pedagógicas. Então, um pouco dessa perspectiva, e isso, sem dúvida, né, começa a ser delineado em termos de concepção filosófica ainda lá nos gregos. É por isso, né, que nós vamos definir um pouco melhor, então, o que é a teoria da essência, e nas próximas aulas nós definiremos outras tendências, outras correntes de pensamentos. Falando, portanto, em teoria da essência, né, nós podemos dizer aí que Platão foi quem realizou aí a primeira grande sistematização da filosofia. E o problema central, né, seria aí, é possível, né, superar o nível do empírico? Então, primeiro, né, destacar a figura do Platão, esse grande filósofo, né? Alguns acabam afirmando e dizendo aí que aquilo que foi feito depois do Platão foram apenas notas de rodapé. Por quê? Porque a teoria do Platão, né, foi de tamanha influência no sentido do pensamento ocidental que ainda hoje nós somos tributários, né, dessa forma de pensar, ou nós ainda estamos pensando, né, ou de acordo com o Platão, ou próximos a Platão, ou pouca coisa diferente do Platão, ou até podemos dizer contradizendo o Platão, né, mas sempre tem a figura platônica enquanto uma figura importante, né. Isso pode ser tanto na dimensão das questões intelectuais, filosóficas, né, até em relação às dimensões mais afetivas, né, aquilo que são as nossas emoções, né. Quem não ouviu falar do amor platônico? O que é o amor platônico? O amor platônico pode ser entendido exatamente a partir dessa concepção aí da teoria da essência. Então, para Platão, né, quer dizer, a grande questão aí que fica é possível superar esse mundo empírico? Por que ele faz essa questão? Porque o mundo empírico, né, ele olha para o nosso mundo, o mundo empírico é este, né, esse mundo concreto que nós temos. O Platão, na verdade, não vai chamar esse mundo de real, para ele o mundo real e o mundo bom é o mundo das ideias, é um outro mundo. Esse mundo empírico, que é o nosso, né, o mundo das sombras, né, que seria uma espécie de cópia, né, de simulacro aí
do mundo das ideias. Então nós temos um mundo aí que não seria exatamente real em vista disso, mas o Platão o chama de mundo empírico. E aí esse mundo empírico é um mundo cheio de problemas, né? Então imagina, se o nosso mundo é uma cópia do mundo perfeito das ideias, então cópia tem sempre problema, né? Então essa é a primeira perspectiva. A segunda coisa é os outros tantos problemas, né, em vista de ser um mundo das sombras, né, um mundo desajeitado. Platão olha aí para a realidade social e vê aí uma quantidade também enorme de problemas, de situações difíceis de se viver, considerando aí principalmente a sua época, né, provavelmente aí por volta de 500 anos antes de Cristo. Então, quer dizer, uma época aí que era difícil em termos de progresso de civilização, mesmo em termos de uso de tecnologia, né? Então, quer dizer, faltava muita coisa. E aí o Platão se pergunta, né, em termos das relações sociais, ou em termos de mundo, né, de modo geral, se é possível superar esse mundo empírico, né? Então, quer dizer, essa é a grande questão do Platão, essa é a grande preocupação dele. Para incrementar a nossa discussão, né, vale a pena, portanto, falar aí daquilo que o Platão disse, ou seja, que as essências existem e que o acesso a elas, né, embora penoso, é possível. E é exemplo aí então da geometria, né, ou então dos conceitos. O que o Platão quer dizer com isso? Se antes nós nos perguntávamos, mas é possível superar o mundo empírico? O Platão vai dizer sim, né, é possível superar, é o que ele está dizendo agora, que é possível superar esse mundo na medida em que nós acessamos a essência. O que é acessar a essência em última instância? Né? É descobrir aquilo que, vamos dizer assim, não faz parte, né, das contingências, daquilo que é extremamente necessário e sem o qual, né, sem aquelas características, os objetos deixariam de ser os objetos. Então nós temos que pensar aí o mundo, né, a partir exatamente dessas questões, ou seja, da essência. Né? Essa pergunta, primeiro descobrir a essência, ao descobrir a essência nós estaríamos superando esse mundo. E aí para o Platão, né, somente há a possibilidade de superar esse nosso mundo na medida em que nós descobrimos a essência, né, que é a ideia ou forma verdadeira nesse sentido. Portanto, né, esse processo ele também não é um processo simples. O Platão vai dizer, olha, é possível, né, mas é um processo penoso, é um processo difícil. O que é a essência, né? Exemplificando um pouco. Se você pegar uma cadeira, né? Quando nós olhamos para uma cadeira, qual que é a essência da cadeira? O Platão vai dizer, olha, a essência da cadeira é o conceito. E aí nós voltamos a nos perguntar, né? Qual que é o conceito da cadeira? O que faz da cadeira ser uma cadeira? E aí, nesse aspecto, nós podemos tomar, então, assim, como exemplo, né? Temos uma cadeira de madeira, temos uma cadeira de plástico. Será que isso é a definição de cadeira? O que é a cadeira? É um objeto que serve para sentar. Será que é de fato um objeto que serve para sentar? Aí nós podemos ir tirando as provas, né, segundo Platão aí também. Né? Então, quer dizer, você fica em pé em cima da cadeira, né, ou seja, mudou a função da cadeira. Não é mais para sentar, agora você está em pé, ela deixou de ser cadeira? Não. Então, quer dizer, a sua função é uma questão aparente, não é uma questão essencial. Se você olhar para a cadeira, é de madeira, né, é de plástico, isso é essencial na cadeira? Não. Quer dizer, o material do que ela é feito não é essencial. O essencial na cadeira é outra coisa, aquilo que faz dela ser ela e sem aquilo ela não poderia ser. Então, para definir ou para conceituar o que é a cadeira, nós vamos dizer que a cadeira, né, quer dizer, ela tem aí 4 pés, né, ou então, quer dizer, um apoio, isso é necessário, né, a cadeira não ficaria suspensa no ar, sem o apoio, sem os 4 pés. A cadeira necessariamente, enquanto essência, ela é portadora de um assento, e também a cadeira, né, enquanto essência, ela possui um encosto. Então, essas 3 características fazem parte da essência da cadeira. Sem o encosto, a cadeira deixaria de ser cadeira, ela seria um banco, né, seria qualquer outra coisa. Ou sem o assento, também não faz sentido ser cadeira. Então, isso é a essência da cadeira. E o Platão vai dizer, olha, essa é a forma perfeita. Isso é a ideia perfeita da cadeira. Portanto, para superar aquilo que é empírico, nós temos que encontrar a essência. E essa essência é perfeita, é universal, é válida para todos, né? Por isso que o Platão vai citar a geometria, né? Vai citar aí outras coisas, né? Pondo como exemplo de encontro dessa essência. Então são coisas nesse sentido que nós vamos definir aí, né? E aí nesse aspecto também o objeto é o que toma o centro das nossas discussões e aquilo que vai determinar em última instância o conhecimento, porque a essência da cadeira é o objeto, né? Aquilo que está posto enquanto característica aí objetal. Mais adiante, né, nós ainda podemos afirmar, junto com Platão, a alegoria da caverna e o mito aí da parelha alada, para falar da dúplice constituição do ser humano. Né? Aí nós podemos delimitar enquanto corpo e alma. Então o Platão vai utilizar aí duas
duas situações, né, vai falar de duas formas aí, para exemplificar aquilo que ele compreende, né, essa dúplice constituição do ser humano. O mito da caverna, né, ou a alegoria da caverna, é aquilo que tem de mais conhecido em termos de teoria platônica, né? Ou seja, é uma situação na qual alguns indivíduos, né, estão acorrentados numa determinada caverna e esses indivíduos estão olhando para a parede, né, onde há uma espécie de projeção das sombras. Né? Atrás deles tem um fogo, né, e atrás desse fogo é que passam os objetos reais. E aí, esses indivíduos, né, devido ao longo tempo que estão acorrentados aí, na caverna, né, eles passam a olhar as sombras e veem aquilo, né, olham para as sombras como se aquilo fosse real. Né? Então, Platão diz, olha, nós, né, nesse mundo, né, estamos olhando para as sombras, para as cópias das ideias perfeitas. Né? Conforme eu exemplificava antes em relação à cadeira, nós olhamos aí nesse mundo para as diferentes cadeiras, mas há uma ideia só, né, uma questão, uma essência única da cadeira. Então, quer dizer, as diferentes cadeiras são cópias, né, dessa ideia perfeita de cadeira. Só que daí nós olhamos para esses objetos e passamos a achar que eles são a realidade. Na verdade, para o Platão, eles não são a realidade, não são aquilo que há de perfeito, né? Eles são apenas a cópia, a sombra. Então é preciso superar esse mundo. A superação disso é um processo doloroso, né? Para o Platão, só é possível superar essa condição da caverna, né? Quer dizer, a partir aí da iluminação, né? Então tem toda aí a questão da simbologia da luz, né? E para o Platão, na medida em que esses indivíduos, né, fossem desacorrentados, né, quer dizer, eles continuariam olhando para aquilo, né, o mundo que eles sabem, né? E mesmo se eles fossem forçados a sair, eles poderiam colocar em outras situações, né? Porque quando você, imagine você, né, está na escuridão, sai para a luz, quer dizer, o seu olho se ofusca, né? Então esses indivíduos teriam um problema ao sair da caverna, porque ao sair teriam à vista o olho ofuscado, então eles teriam uma nova tendência de voltar, né, de retroagir para a condição na qual eles se encontravam. Então esse é um problema também, né? Por isso que torna-se o processo aí cada vez mais doloroso e penoso. E se nós falarmos então do mito aí da parelha alada, né, o Platão vai comparar o homem, né, aquilo que é assim, essa dúplice constituição corpo e alma, como se no homem estivessem duas tendências, igual a dois cavalos alados, né? Essa é a parelha alada, né? São dois cavalos, só que um é um cavalo branco, né, puro sangue, o outro é um cavalo mestiço, né, pangaré. E esse cavalo branco, puro sangue, puxa para cima, diz o Platão, puxa para as coisas boas, puxa para o bem, para aquilo que é o bom, o belo e assim por diante. E esse cavalo, né, quer dizer, mestiço, né, é um cavalo que puxa, vamos dizer assim, para baixo, né? Ou seja, uma tendência contrária, puxa para as paixões, para aquilo que não é tão bom assim. Então no homem conviveriam essas duas tendências, e o homem, né, seria esse carroceiro que estaria guiando esses dois cavalos, né? Então em nós parece que há uma disputa, né, dessas duas coisas. Evidente, né, que tanto Platão quanto a tradição religiosa vão tomar essa duplicidade, né, e colocar o cavalo mestiço, né, essas coisas ruins, essas paixões, como designadas aí pelo corpo, né? Ou seja, aquilo que nos prende à matéria. E aquilo que é o bom, né, estaria relacionado aí à alma, né? Por isso o céu, inclusive, quando a gente fala do céu, né, a gente aponta como sendo algo para cima, né? Porque, enfim, né, parece que o bom está além dos nossos olhos, né? Está no horizonte, ou então parece que o bom, né, é algo sublime, né? Então, quer dizer, um pouco essa tendência de interpretação que nós temos ainda hoje, às vezes, que nós carregamos, que vem lá desde as origens platônicas, né, das interpretações em relação ao mundo. Uma outra questão importante, né, então, em cima disso, é que o Platão vai dizer que a alma é prisioneira do corpo, né, da matéria. Por isso, apenas percebe as sombras do real, ou seja, a percepção empírica, né, por meio dos sentidos. Então, para o Platão também está claro, né, que essa outra parte que constitui o ser humano, né, que é a alma, ela é uma espécie de prisioneira do corpo, ou seja, da matéria. Nós temos aí essa alma que está presa ao corpo, né? Volta e meia, né, ela desencarna e em vista disso que o Platão também vai acreditar em sucessivas reencarnações, ou seja, né, a perspectiva de que a alma vai transitar um pouco nesse outro mundo, né, perfeito das ideias, mas volta e meia, né, essa alma retorna, né? Nós podemos comparar isso hoje, né, a teoria espírita, né, tem um pouco aí essa ideia da reencarnação, né, ou das sucessivas reencarnações, né, na medida em que a alma desencarna, né, quer dizer, contempla lá o mundo das ideias perfeitas, né, e depois retorna ao corpo, né, quer dizer, como se voltasse à prisão. Então tem todo um processo que está relacionado a isso. Então essa é um pouco
a tendência também aí que preocupa Platão, né, o qual ele vai designar os processos de constituição do corpo e da alma. E finalizando um pouco essa primeira discussão a respeito do Platão, né, então assim, né, de um lado a alma, né, o lado bom e ideal, e de outro nós teríamos o corpo como algo ruim, em detrimento aí, então, exatamente dessa perspectiva da alma. Então são algumas coisas, né, algumas tendências que estão postas aí a partir da concepção e a partir do pensamento platônico, né, que tem essa tendência que precisariam ser superados aí de alguma forma. Então, do lado do corpo, né, vão estar sempre ligados àquelas coisas ruins, né, as paixões, né. Até hoje nós temos aí de modo especial dentro da perspectiva religiosa, né, a ideia da necessidade de superar um pouco essa tendência, né. O Aristóteles, depois, outros pensadores também vão pensar um pouco, né, a mesma coisa nessa esteira e colocar aí a ideia da alma, né, como algo então mais puro, perfeito, né, que pode ser seguido. Fique atento e responda aí ao nosso segundo quiz. Quem fez a primeira grande sistematização da filosofia e pertence à teoria da essência? A. Aristóteles. B. Platão. C. Jesuítas. D. Gregos. A alternativa correta é a letra B, Platão. Parabéns a você que marcou a alternativa B, Platão, pois ele foi o grande e primeiro filósofo que fez toda a sistematização da filosofia lá, ainda no tempo dos gregos, né? E a nossa grande contribuição aí advém exatamente do pensamento platônico. A dica de leitura de hoje é o livro O Nome da Rosa. Durante a última semana de novembro de 1327, em um mosteiro franciscano italiano, paira a suspeita de que os monges estejam cometendo heresias. O frei Guilherme de Baskerville é então enviado para investigar o caso, mas tem sua missão interrompida por excêntricos assassinatos. A morte de 7 monges em 7 dias conduz uma narrativa violenta. Assim como Platão, também era o pensamento do Aristóteles. O Aristóteles, né, tem um diferencial aí que ele não vai pensar como se fossem dois mundos, né, um deslocado, um outro mundo, né, ligeiramente assim, deslocado aí desse nosso mundo, mas ele vai falar aí de formas, né, de substância, então ele vai falar aí da ideia de ato e potência, mas ele também está dividindo aí o homem em dois, né, em duas perspectivas, né. Um dos exemplos assim, mais tradicionais e clássicos, né, quando se fala aí da ideia da semente do carvalho, né, como se na semente, né, já estivesse incluído, embutido aí o carvalho, né, a grande árvore, e vice-versa, né, quer dizer, o carvalho depois vai, parece que se encolhe, né, assume uma forma aí de semente. Então, para Aristóteles, né, haveria aí apenas duas pequenas diferenciações e tudo se resolveria nesse nosso mundo. Portanto, o filósofo estagirita, né, Aristóteles, ele nesse sentido, né, ele continua e é um pouco mais racionalista do que o próprio Platão, né? O Platão é um pouco mais romântico, né, tem outras características aí. O Aristóteles já é muito mais racionalista e, em vista disso, ele aposta muito mais no nosso mundo, né? Embora ele continue com essa visão, né, com essa dúplice constituição do ser humano, mas ele já está pautado um pouco mais nesse mundo da natureza, né? Então são essas perspectivas também que estão postas aí a partir da filosofia grega. Mas a filosofia grega avança um pouco mais, né, quer dizer, atinge aí outros aspectos, outras perspectivas no mundo ocidental. É daí que nós podemos dizer então que, entretanto, né, apesar do pensamento grego, foi na Idade Média, né, também chamada de Idade das Trevas, civilização adormecida, que essas teorias se solidificaram e também se difundiram, né? Então, apesar aí de todo o pensamento grego, né, só foi acontecer aí na Idade Média, né, a grande difusão dessas formas de pensar ou dessas formas de conceber o homem, né? Até porque o cristianismo, né, é o que nós vamos ter aí enquanto auge de pensamento
na Idade Média, ele se adapta, né, ou toma essas teorias gregas, né, e adapta aí ao seu padrão, né, à sua visão de mundo. De alguma forma, nós não vamos perceber aí grandes contradições entre o pensamento cristão, ou seja, entre a filosofia grega e aquilo que é o pensamento dos filósofos gregos, considerando aí essencialmente Platão e Aristóteles. Até porque, quando a igreja ou quando o cristianismo passa a ter um problema com Aristóteles, né, é um pensamento que de outra via, nós já vamos explorar em nossas reflexões, ele passa a ser incorporado aí de modo específico, né, por Alberto Magno, né, e depois aí também por São Tomás de Aquino, né. Então são situações que o pensamento grego acaba a ser assim absorvido, né, por aquilo que é o pensamento cristão, e é em vista disso, né, que os padres, né, o alto clero e assim por diante, passa a ser também o grande difusor dessas ideias, porque isso diz respeito, né, ou está associado então ao regime, aquilo que é de interesse da classe dominante na época. Sendo atividade exclusiva do clero, a expansão da cultura seguiu aí os moldes do cristianismo e, portanto, do pensamento religioso, né, fundamentalmente aí essencialista. Então, nós vamos dizer aí que na Idade Média, né, a grande disseminação do pensamento que aconteceu, a grande disseminação cultural, ela acontece exatamente a partir da perspectiva, né, do alto clero. E aí, né, imagine, né, se o alto clero detinha, né, todo esse poder nas suas mãos, evidentemente que o alto clero também aparava, né, as arestas necessárias para a difusão desse tipo de cultura, ou seja, difundir aquilo que lhe era de interesse, né. Lembre, né, que a imprensa, né, que foi criada por Gutenberg, né, só vai surgir aí depois de 1500. Né? Então, até então, né, aquilo que se era difundido em termos de cultura passava necessariamente pela mão do clero. Por quê? Porque era uma classe exclusiva, né, eles que tinham tempo, vamos dizer assim, de sobra, né, para poder aí copiar os pergaminhos, né, difundi-los e por aí vai. Então, é toda uma situação que está contextualizada aí nesse sentido, né, que faz com que o alto clero detinha, portanto, o poder daquilo que era disseminado, né, ou distribuído para as pessoas em termos de informações ou em termos de cultura, sabedoria geral. E é evidente que, portanto, aquilo que se disseminava era o pensamento dominante, né, ou era o pensamento aceito pelo alto clero. E aí, nesse caso, foi a teoria essencialista, né, uma teoria que também nós podemos dizer aí, não confundo, né, eu falo aí de teoria religiosa, de teoria essencialista ao mesmo tempo, né, mas aí o que nós temos primeiro é a teoria da essência, né, então quer dizer, os filósofos não foram religiosos em última instância, né, foi o cristianismo, a religião, que toma esses pensamentos, né, ou seja, toma o pensamento dos filósofos e adapta aí aos seus conceitos, né, à sua constituição. Então precisa ficar bem claro isso, né, senão não raras vezes nós percebemos aí também algumas confusões em relação a essa perspectiva, né? Enfim, o que nós temos é a difusão, de algum modo, do pensamento essencialista pela via da perspectiva religiosa, que é totalmente compatível com esse tipo aí de corrente, não, com esse tipo de tendência filosófica. Uma outra situação a ser destacada, portanto, né, que Tomás de Aquino, né, também chamado aí santo, né, o doutor angélico, foi quem sistematizou o pensamento medieval, né? Sua obra, Suma Teológica, né, composta aí por vários volumes, né, e capítulos, e onde ele dizia também aí de alguma forma, né, quer dizer, o céu passa a ser visto da terra, né, conforme o Papa aí Pio XI. Então, São Tomás de Aquino foi essa grande figura, né, que pega aí, vamos assim, todo o pensamento e se dedica, né, a escrever aí milhares de capítulos, né, vários livros, né, apontando, né, ou seja, assumindo essa tendência aí mais do pensamento grego, né, e aparando as arestas, ou seja, deixando ele bem boladinho para que ele não possa, né, para que não houvesse aí contradição com o pensamento religioso. Então, quer dizer, essa é uma perspectiva importante. E quando nós falamos do pensamento de São Tomás de Aquino, nós precisamos distinguir duas questões, né, que também geralmente ficam confusas quando nós tratamos da filosofia. Uma que é a questão do pensamento escolástico e outra que é a questão do pensamento que nós chamamos de patrística. A patrística é todo o pensamento filosófico, religioso, né, ou religioso filosófico, se quiserem, que está associada aí a Platão, né, e ao pensamento de Santo Agostinho. Então essa é um pouco a perspectiva que precisa ficar clara, né, uma tendência de pensamento que está associada aí a essas duas figuras. Quando nós falamos de São Tomás de Aquino, nós já falamos da escolástica, não mais da patrística.
qual que é o diferencial aí em última instância? Agora, em São Tomás de Aquino, diferente, né, do Santo Agostinho, nós vamos ter aí, assim, forte presença aí do pensamento de Aristóteles, né, e evidentemente do pensamento religioso. A diferença é que para a patrística nós temos uma interpretação um pouco mais espiritualizada, mais religiosa, né, ou até mística em relação ao livro sagrado, e aqui com São Tomás de Aquino nós vamos ter uma interpretação mais racional. Portanto, a partir de São Tomás de Aquino, por que o Papa Pio XI, né, vai dizer que o céu agora é visto da terra? Né? Porque se desfazem todas as questões místicas, né, por excelência, espiritualizadas, e agora nós passamos a olhar a fé, né, de uma forma também racional. Evidente sempre, né, precisa se pôr isso, que a fé vai estar a serviço da razão, aqui no pensamento do São Tomás de Aquino. Né? Mas se trata aí, sem dúvida nenhuma, né, de duas pequenas diferenças que acontecem aí em relação à interpretação do homem e do mundo a partir ou dentro dessa perspectiva religiosa. Por isso, né, que nós podemos colocar já de imediato, né, que entre as ideias postas, né, vai defender a tese aí de que só Deus é mestre. Né? E assim, como o agricultor, o homem não pode, né, transmitir a ciência, apenas prepara o terreno para ela, né? A ideia da causalidade eficiente aí. Então, quando nós estamos pensando, né, a partir aí do São Tomás de Aquino e as implicações para com a educação, né, que fique bem claro, a razão vai estar sempre a serviço da fé. Aliás, se houver alguma discordância entre as verdades da fé, né, que é de revelação divina, e as verdades da ciência, né, reveladas aí pela questão racional, aquilo que deve ser modificado são as verdades da ciência, né, ou seja, as verdades ligadas à reflexão racional. Porque a divindade, né, em termos de fé, nunca iria revelar uma verdade falsa. Né? Então, quer dizer, essa é a primeira perspectiva. Em vista disso, né, que nós podemos dizer que só Deus é o mestre, né, só Ele que ensina verdadeiramente. Né? O homem cria confusões, né? O homem, apesar de fazer uso da razão, da reflexão, da ciência, né, pode cometer erros. Agora, a divindade não. Aquilo que é revelado pela fé é o verdadeiro, aquilo que deve permanecer e prevalecer. Por isso, nessa relação, né, se houver aí contradições, o que prevalece é a verdade da fé, a verdade revelada, né? Pois, e volto a frisar, né, a divindade não teria equívocos, né, em relação àquilo que ela iria revelar para os homens. E uma outra questão importante, né, é que, assim como o agricultor, né, o educador apenas faz o quê? Né? Prepararia esse terreno, né? Porque quem delimita, né, quem determina que a planta cresça, quem determina as leis, as regras, assim por diante, é a divindade. Né? Então, ou seja, o Criador, né, a ideia aí da causalidade eficiente, quer dizer, aquilo que move as coisas, né, a força motriz das coisas, é a divindade, né? Essa força maior. Né? Não, portanto, né, o educador ou o pedagogo, né, ou o homem de um modo geral. Né? Então, quer dizer, apenas teria aí um papel assim, secundário, né, em relação ao professor. Né? E é isso que se compreende, então, em termos de educação também. Em vista disso, né, nós ainda podemos acrescentar aquilo que consta no Evangelho, né, onde se diz lá, né, um só é vosso mestre, né, precedida aí por outra ideia, né, não pretendeis ser chamados de mestre. Né? Então, aí nós podemos perguntar, né, quem pode educar então? Né? Se nós estamos falando aí dessas correntes, né, filosóficas, dessas tendências que vão fazer parte da educação, a grande pergunta que se põe é quem pode educar? Né? Se só quem educa verdadeiramente é o mestre, né? Quem pode educar é o professor, o pedagogo? Não, né? Nós já nascemos determinados, né? Nós apenas devemos preparar o terreno, né, para que se cumpra a disciplina, para que se cumpra aquilo que já são os dons. Por isso que dentro dessa concepção, né, nós vamos chamar isso de concepção tradicional em relação ao ensino, em relação à escola, né, o professor, por mais que ele seja o carro-chefe, né, o detentor aí de toda a autoridade, ele não influencia muito no destino dos alunos, né, porque o aluno é aquilo que ele é, né, é aquilo assim, que ele já nasceu meio que predestinado, ele já nasceu com determinados dons, com determinadas características, portanto, no processo de vida dele, de formação, ele vai apenas cumprir aquilo que já está dado. Né? Então, quer dizer, se ele nasceu lá de uma família, né, com alguns problemas, ele também vai ter problemas. Paciência, né? Quer dizer, não cabe esta culpa ao professor, porque não é o professor que educa, né? Aquilo que já está
determinado aí por outras forças, por outras tendências, nesse caso aí forças, né, tendências naturais nesse aspecto, né. Considerando isso, né, ainda podemos falar então, né, da ideia de que a ciência é produto da revelação divina. E em João, né, nós encontramos a ideia de que Deus é quem ilumina todo homem, né, que vem a este mundo. Logo, o homem não pode, portanto, né, na verdade, ensinar a ninguém, né? Então nós frisamos aí mais uma vez, né, que a ciência aí está associada, evidentemente, ou toda a produção do conhecimento, tudo aquilo que pode ser questionado em relação à verdade, está associado, sem dúvida nenhuma, né, à ideia da revelação divina, né, ou aquilo que a divindade pode revelar. E o homem, portanto, né, vai ter apenas aí um papel secundário, ou seja, nós não ensinamos ninguém, né? Por mais que alguns filósofos, né, até alguns pedagogos mais modernos, né, acabam, parece que, utilizando, né, eu lembro sempre quando falo disso, né, do Paulo Freire, né, o que o Paulo Freire diz, né, ninguém educa ninguém, né, nós nos educamos, né, nós compartilhamos conhecimento nesse sentido, né, parece até que ele está resgatando um pouco essa visão mais tradicional, né. Depois, evidente, nós podemos nos perguntar, né, se o Paulo Freire para por aí dentro dessa perspectiva, né, ou se ele avança, mas são algumas coisas, né, em relação a essa forma de pensamento que ainda estão dadas como pano de fundo nos pensamentos atuais, né, naquilo que nós vivemos atualmente, né, nos processos educativos e pedagógicos. Em relação a isso, né, está dado então aí a importância, né, da autoridade, né, pelo fato de que o homem por si só é incapaz de encontrar então a verdade. Então é necessário, aí se justifica, né, toda uma hierarquia de poder, porque o homem, né, de modo especial, o mero homem, né, que seríamos nós, meros mortais, né, não teríamos a capacidade de, por si sós, encontrar o caminho da verdade. Então a necessidade de que alguém que esteja um pouquinho mais próximo, né, da divindade, volto a lembrar, né, nós temos uma hierarquia aí que nós precisamos obedecer, né, quer dizer, a divindade em primeiro plano, em último plano, nós, né, meros mortais. Então, nesse meio tempo, aí nós temos algumas hierarquias, ou seja, pessoas, né, sujeitos que estão mais próximos e que aí nós podemos, né, o que devemos seguir, o que devemos recorrer a eles para nos aprofundarmos, então para podermos, vamos assim, absorver, né, nos apropriarmos de algum conhecimento, né, uma vez que nós somos seres, então, que não conseguem acessar, né, por diversos problemas, né, vamos assim, que afetam aí diretamente as nossas capacidades. E só para encerrar então essas discussões, apontar aí uma vez mais, né, que os medievais asseguram então que a filosofia é serva da teologia, né, ou de outra forma, as consequências desse pensamento é sempre uma pedagogia, portanto, disciplinadora, né? Então nós chegamos aqui em nossas discussões, né, exatamente a mostrar aí que a pedagogia tem uma tendência nesse sentido a ser disciplinadora, exatamente porque deve obedecer, né, determinada hierarquia de autoridade, e aí quem estiver no último escalão vai sempre obedecendo aqueles que lhes são superiores, né, em termos de conhecimento. Por isso o aluno deve obediência ao professor, o professor aos seus superiores, né? Em última instância, o superior supremo, né, está posto aí dentro de uma hierarquia religiosa também, dentro dessa perspectiva aí. Você que prestou atenção, responda aí o nosso terceiro quiz. Na Idade Média, a expansão da cultura e educação era atividade exclusiva de quem? A. Dos jesuítas. B. Dos papas. C. Do clero. D. De Santo Tomás de Aquino. A alternativa correta é a letra C, clero. Acertou você que marcou a alternativa C, do clero, pois este era o segmento, né, tanto religioso quanto o segmento social, responsável pela expansão, né, e disseminação da cultura na Idade Média. Chegamos ao final da nossa aula. Não esqueça de ler o capítulo correspondente, né, enquanto complementar aí a nossa teleaula, para que você também se aprofunde nesses aspectos e nessas discussões. E havendo dúvida, né, em vários quesitos aí que você
possa apontar, nos questione pela plataforma, né? Por isso, evidentemente, acesse a plataforma, participe dos fóruns, tanto para tirar suas dúvidas com o professor, quanto para compartilhar aí as suas dúvidas, as suas perspectivas com os colegas. Na próxima aula nós vamos definir um pouco melhor a teoria da existência, ou seja, a teoria da natureza, né? Ou seja, aquela que se contrapõe a essa teoria da essência. Até lá!